Não sei nem por onde começar. Não sei nem. Hoje nós vamos conversar sobre esse livro aqui, Flores para Algernon. Deixa eu ver aqui, tá faltando vocês sobre... Conversar então sobre o livro Flores para Algernon. Vamos começar pela história. Nós vamos ter acesso a alguns prontuários médicos, na verdade, a alguns relatórios escritos por um paciente chamado Charlie Gordon. Esse menino, ele tem um nível de demência, e aí, quando a gente fala sobre demência, hoje em dia não se chama mais demência, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais pra frente, mas naquela época, né, chamava demência. Esse menino, ele tem um nível de demência, a gente vai ter acesso, já quando ele tá com 30 e poucos anos, a esses relatórios, que é quando ele, então, é convidado a participar de um experimento cirúrgico de uma universidade, que um médico, um psiquiatra, um neurocirurgião, tá guiando ali para tentar aumentar o QI das pessoas. E, gente, ao longo do livro, nós vamos acompanhando a evolução de Charlie, desde quando ele tinha um QI bem baixo, desde quando ele não sabia quase nem escrever direito. Então, algumas páginas, aqui a gente tem acesso ao que ele escreveu. Então, no início tem muito erro ortográfico no livro, e aí é porque era a mentalidade dele, era como ele pensava. Desde o início da doença dele até ele depois da cirurgia. O ponto que eu quero falar aqui é uma coisa que um pouco me incomodou nessa história, que é a ambientação. Então eu vou falar um pouquinho para vocês da minha opinião. Aqui nós temos acesso a um livro que ele é escrito em forma de relatórios médicos. Então tem data, mas não tem o ano. Então essa ambientação me deixou um pouco... deixou para mim um pouco a desejar. Por quê? Porque sem eu saber qual é o ano, eu não teria como saber quão avançada estava a medicina para aqueles procedimentos que estava acontecendo com ele, com o Charlie. Porque aqui nós vamos ter a visão dele, mas não é uma visão médica, não é uma visão do avanço da medicina. Então, aqui, por exemplo, o autor coloca 11 de outubro e não tem o ano, 15 de outubro e não tem o ano. Então, mais ou menos, eu soube me guiar ali pelo como estaria o estudo da demência naquela época, por conta que, por exemplo, não tinha computador, ainda era a máquina de datilografar, algumas coisas na roupa, como ele falou, o chapéu, a vestimenta. Então, poderia ser ali Nova York dos anos 70, 80, por ali, mais ou menos 60. Então, eu posso estar muito errado, mas pode ser quase isso. Eu não vi nenhuma resenha desse livro, eu li ele e tô vindo aqui fazer a minha resenha para vocês. Então, essa ambientação às vezes me deixou um pouco confuso para saber em que momento nós estávamos ali da psiquiatria, para entender qual foi o método usado na cirurgia dele. Ele é um rapaz mais de 30 anos e ele é um rapaz muito inocente, né? Por causa do nível de demência que ele tem, que ele apresenta. E aí a gente vai ter acesso a essa história. Ele é muito inocente, ele vê beleza em tudo. E aí, gente, só para corrigir, hoje não se chama mais demência, né? É bem comum que apareça em crianças mesmo, e aí tem os níveis moderado, leve, o nível grave da deficiência, mas ali Charlie a gente poderia dizer que ele tem um nível moderado. Ele só não consegue entender o sentido das coisas, mas ele consegue compreender, ele não consegue entender o sentido. E aí, gente, a gente vai passando por uma construção desse personagem, porque após a cirurgia ocorre bem, o médico consegue reverter o quadro de retardo mental dele, e aí a gente vai acompanhando o crescimento desse personagem. No início eu fiquei muito fascinado porque o autor soube descrever a construção do id, do ego e do superego.
Então nós vamos tendo uma construção desse personagem, aí ele vai indo, aí ele vai se degradando, e uma queda brusca desse personagem. Essa queda brusca pode ter sido ocasionado sim pela cirurgia, já que os resultados que antes tinham feito com animais já demonstrava que a cirurgia não era bem sucedida. Depois de um tempo a pessoa regredia para o quadro de demência, mas também eu acredito que o fator o fator familiar, o fator que ele estava inserido ajudou bastante na regressão mental dele no final do livro. Por quê? Gente, no início nós vamos ter ali uma construção. No início ele só tem id, ele só tem desejos, ele só tem... ele é como um bebê, um eterno bebê. Então a gente sabe que o bebê, ele quer mamar, ele chora. Então são vontades, ele só tem vontades, ele só tem id. Quando a gente vai construindo esse personagem, quando chega no... Então, quando ele, depois da cirurgia, ele vai sendo construído, chega no ego dele, e aí ele vai começando a entender todas as coisas que fizeram com ele quando ele era fragilizado. Gente, ele sofreu tanto na infância dele, sabe? Pela mãe que não entendia como é ter um filho com esse tipo de doença. Então ela batia nele, ela dizia, você é preguiçoso. E ele lembra de tudo isso. Então quando ele lembra, quando ele tá na fase de construção do ego, a gente chega na construção do ego dele, ele começa a se lembrar de tudo que ele passou na infância. Ele consegue se lembrar dos abusos, ele consegue se lembrar das surras, ele consegue se lembrar de todo o bullying que ele passou na escola, ele consegue se lembrar de toda a rejeição familiar, rejeição da mãe dele, rejeição por parte da irmã, e ele não tinha como se defender porque ele, na infância, ele não entendia, ele era incapaz de entender o que estava acontecendo com ele. Só que aí, interessante, ele não tinha ego na infância, ele só tinha o id. Quando a gente vê a construção do ego dele, então o ego dele se constrói e tudo isso volta pra ele assim. É uma pancada. Em alguns momentos do livro eu pensei assim, gente, mas ele tá se lembrando de tudo que aconteceu na infância, ele não vai suportar. Porque aí a gente fala dos mecanismos de defesa do ego. Então teve um determinado momento do livro que eu pensei, ele vai ter uma tendência suicida, ele vai ter uma tendência depressiva, porque por parte de defesa do mecanismo do ego dele. Só que quando ele tem noção de tudo que aconteceu com ele, ele já tá com um QI muito alto. A gente vê um personagem que ele passa de um QI menos de 70, de um nível de não entender, para um nível, tem momentos no livro que ele tá falando 20 línguas, que ele consegue ler em árabe, consegue ler em alemão, ele consegue desvendar estudos, associar estudos, ele monta uma pesquisa, ele desvenda o problema da própria pesquisa dele sem nunca ter cursado o curso, sem nunca ter ido na faculdade de medicina, sem nunca ter cursado psiquiatria, sem uma vida toda, o estudo de uma vida toda de um médico, e ele chega num momento aqui do livro que ele tá com o QI tão alto que ele lê 2 artigos e ele, então isso aqui eu já sei o que tá acontecendo comigo. Ele fala pra gente que essa degradação no final é por conta da cirurgia, porque aconteceu com experimentos anteriores em animais, essa degradação depois de algum tempo. Só que eu fiquei me perguntando, isso tudo que ele passou, a personalidade dele que foi forjada a partir disso, antes ele não tinha nem personalidade. Então a personalidade que foi forjada, os traumas de infância, o mecanismo de defesa do ego, que é apresentado aqui o livro inteiro, será que isso não ajudou também na degradação dele no final do livro? E aí, gente, isso é muito interessante porque a gente vê aqui também a construção da personalidade dele. Em alguns momentos, gente, ele passa por todos os níveis, assim, de traços, de personalidades, assim, que ele vai mudando rapidamente. Então, um momento ele é esquizoide, um momento ele é esquizotípico, um momento ele é antissocial. Aí, de repente, ele tá com uma personalidade narcisista, quando ele tá com um ego muito inflamado, quando ele tá muito inteligente. Então, de repente, ele tá com personalidade narcisista, ele olha para as pessoas
de forma menosprezar as pessoas, as falas dele menosprezar as pessoas, o que a outra pessoa pensa não importa pra ele, um quadro esquizofrênico, um transtorno de humor, porque ele tá de um jeito uma hora, outra hora ele tá de outro jeito, e aí a gente vai passando por vários processos de saúde mental enquanto esse personagem ele vai se descobrindo. Pra mim, eu fiquei pensando, por que não tratar a questão da saúde mental dele também? Porque aí a gente vê os médicos, em nenhum momento fala que ele tá tomando alguma medicação. Eu nem sei se nessa época já existia o psicotrópico, as medicações ansiolíticas, antidepressivas. Eu nem sei se nessa época já existia, por causa que eu não sei o ano, mas eu fiquei pensando, não tratam as questões de saúde mental dele. Fizeram a cirurgia, vamos ver o que é que vai acontecer com esse experimento. Vamos aguardar esse rato nesse labirinto e ver se ele vai corresponder ao nosso experimento. Mas, tipo, será que não tivesse tratado a personalidade dele? Estavam tratando as questões ansiosas, as questões de infância com o psicólogo. Mas será que não tivesse tratado a ansiedade dele com medicação? Será que isso não tinha deixado que progredisse? Não tinha impedido que progredisse, que ele voltasse a ser o que era antes? Aqui, o que ele vai explicar pra gente o seguinte, ele vai explicar pra gente sobre uma regeneração celular que foi feita no cérebro dele. Então era uma enzima que eles descobriram ali que causava a demência, eles retiram parte do cérebro lesionado, aplicam hormônios para que possa se reconstituir e aí aumentar o QI da pessoa. Então ele passa de uma pessoa muito... Gente, a gente tá falando aqui de um retardo mental severo, 30 e poucos anos, dificuldade de ir no banheiro, para uma pessoa que fala 20 idiomas. É a cirurgia que foi bem sucedida, mas que não, o estudo não estava completo. E aí nós vamos tendo a construção desse personagem ao longo do livro. Durante o livro, gente, tem várias coisas para ser pensadas. Eu resolvi falar sobre essa parte de construção de personalidade, de ego, superego. Mas se a gente fosse falar propriamente da mensagem do livro, aqui a gente fala sobre respeitar as pessoas que têm uma deficiência. O ponto de vista, essa é uma leitura que é obrigatória nas escolas nos Estados Unidos. E aqui a gente tem um ponto de vista de uma pessoa que tem um problema mental, né? Uma questão de saúde mental, que ela nasceu assim. Então aqui a gente tem o ponto de vista dessa pessoa, a inocência por trás dessa pessoa, o que as pessoas fazem com ele. Então em alguns momentos é bem chocante aqui. Tem momentos que eu me peguei assim. É um livro sobre saúde mental, é um livro sobre respeitar as pessoas, é um livro sobre respeitar as diferenças, é um livro sobre respeitar a doença mental, é um livro sobre respeitar as questões de saúde mental, respeitar a depressão, respeitar a ansiedade, respeitar a deficiência intelectual. É um livro sobre respeito. E um momento aqui no livro que ele sabe tanto, que ele olha para os médicos assim que fizeram a cirurgia dele e ele diz: como assim você não leu esse artigo que estava em hindu, em japonês? Aí eles, mas Charlie, esse artigo ainda não foi nem traduzido, então a gente não teve acesso ainda. Não é porque um artigo diz que essa pesquisa está errada que ele está errado. Tem que ter uma revisão da literatura, tudo. Mas como assim você não leu? Estava em japonês. É a língua que você fala. Então tem momentos, gente, que ele tá assim. A gente vai falar sobre... Tem isso aqui nesse livro. Então isso representa que, às vezes, né? Se você sabe demais, eu acho que a mensagem desse livro se você sabe demais, não menospreze o próximo, né? Humildade, eu acho que é agir com muita humildade, é ter humildade no coração, sabe? É um livro que fala sobre isso, sobre humildade, sobre inocência e sobre respeito. Eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui falar tudo o que eu queria sobre esse livro. E é isso. Então, um beijo e tchau. Até a próxima resenha aqui do canal.